Olá, filhos e irmãos, eu sou Pai Henrique de Ogum e este é o canal de Padilha. Não esquece de dar like no vídeo, de compartilharem, de se inscreverem no canal e ativarem os sininhos de notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos vídeos novos. A pedidos, vamos falar sobre o Exu Ventania. Lembrando também, quem quiser marcar jogo, só deixar um comentário nesse vídeo que eu passo meu contato. Vamos lá, Exu Ventania das Encruzilhadas. O Exu Ventania, apesar de ser das encruzilhadas, ele também responde nas matas, né? Encruzilhadas de matas, na realidade. Toda entidade ela pode receber na mata, né? Por mais que ela não venha na linha de Oxóssi. Porque é uma força elementar maior, né? E uma das forças do Exu Ventania é a terra, né? Apesar de o próprio nome indicar ele ao vento, né? Como o furacão, como o redemoinho, né? Então ele responde a 4 falanges de orixás, né? Responde, trabalha e vem por essas linhas, tá? Se ele não vem por outras linhas na realidade, né? Mas acontece pessoas trabalharem com eles e não ter nenhuma dessas 4 linhas, que é Xangô, Ogum, Iansã e Oxalá, né? São essas 4 linhas que receberiam aí esse Exu Ventania, né? Lembrando muito bem que por ele trabalhar com Ogum também, existe um falangeiro, né, que vem como caboclo na linha de caboclos, que é um caboclo de Ogum, que é o caboclo Ventania. E eles são bem semelhantes, tá? O caboclo acaba rodando mais, né, girando mais, e muito forte, muito firme, né, na vibração ali do Xangô, né? Do Xangô não, perdão, de Ogum. Então eles são bem parecidos, bem semelhantes, né? E na linhagem de caboclo seria um caboclo que também gostaria de usar capa, né? Como um Exu, muitas das vezes. São raros, né? São raríssimos, porque eles trabalham de uma forma mais intuitiva e consciente, né? Eles conseguem falar com o próprio médium, né? Então o médium tem um contato bem forte, firme com eles, né? Aí depende de como que tá o Odu desse médium, né? E também como que tá as vibrações desse médium. Porque, obviamente, para ele dar um recado, conversar, o médium tem que estar limpo, né? Tem que estar descarregado, né? E ele é muito assim, vem, fala e vai embora. Muitas das vezes ele deixa as coisas assim, falado pela metade, né? Não dá continuidade àquela situação e àquela condição, né? Eles são muito elegantes, né? São assim, extremamente de classe, têm educação, né? Eles gostam de cerveja, né? Por carregar Ogum e Xangô, eles acabam gostando bastante de cerveja, e na linhagem de Exu, obviamente, ele gosta também de uísque, né? Fumam charutos, né? A maioria deles, mas aceitam cigarros também. Eles giram bastante mesmo, né? Tanto que se ele desse em cavalos mulheres, todo mundo acha que no início ele é uma pombogira, né? Até que se estabilize, que fala quem é, né? Porque geralmente o Exu ele não costuma rodar tanto, né? Mas ele, por essa característica específica da ventania, do redemoinho, do furacão, ele acaba trazendo isso muito forte, né? E não adianta impedir, né? Não adianta querer ficar segurando, porque a cabeça fica tonta, né? E acaba passando mal nesse sentido. Exu Ventania das Encruzilhadas, como também Caboclo Ventania, né? Eles são ali da mesma linhagem, né? E eles são muito confundidos também, né? Inclusive dentro de Candomblé acaba existindo, né? Ele descer
ser um caboclo e descer em linha de Exu, né? Então isso confunde muito a cabeça do médio ali. Mas aqui é diferente no candomblé, porque no candomblé eles consideram todos catiços, né? Então eles fazem uma gira de catiço, que daí mistura tudo, erê, preto velho, boiadeiro, baiano, marinheiro, Exu, pombogira, é tudo misturado as linhas, né? Não tem uma separação de linhas. Já na Umbanda não, né? Eles costumam separar bem ali a questão da Umbanda. Ele adora vermelho, né? Vermelho, branco e preto como Exu, né? E vermelho e branco como caboclo. Sobre histórias espirituais, passagens, eu só tenho da primeira, né? Que é a essência, né? Então a gente trabalha no sentido de ele trabalha muito com limpeza, tá? Muito limpeza, muitas cobranças espirituais, né? E ele acaba sendo radical demais, né? Vem, faz aquele furacão na vida da pessoa e vai embora, né? Então na linha kármica ele trabalha ali em grandes punições mesmo, né? No sentido assim de que a pessoa realmente no dia seguinte acorda para a vida, né? É um fato isso. Ele não gosta de ficar preso, né? Dificilmente pedem para ser assentados, né? Por causa dessa liberdade que ele gosta de ter, né? E também é muito importante ressaltar que quem deu essa linhagem a ele, que ajudou muito ele, é o Giramundo, né? Tanto que ele acompanha o Giramundo pelo mundo todo, né? É espalhado pelo mundo inteiro, né? São poucos Exus que vão para o mundo todo, né? Tem uns que ficam mais limitados a alguns lugares, principalmente que trabalham nessas crenças, mas por uma situação kármica ele vai para o mundo todo. Dizem que essas pessoas, apesar de não serem filhas de determinados orixás, acabam trazendo algumas características por ele mesmo, né? Então esse Exu tem o poder de indução, né? Ele trabalha no consciente da pessoa, né? Para que a pessoa faça determinadas coisas, né? Então tem que sempre se respeitar muito bem, né? Esse Exu pelas condições espirituais que ele traz. Vamos ver. Então ele foi ajudado por Giramundo, né? Foi acolhido por Giramundo, Giramundo que ensinou ele as coisas, né? Na primeira encarnação ele teve problemas familiares, né? E de relacionamentos, né? E isso causou nele muita dor, né? Muito desejo de vingança, de ódio, né? E isso acaba acarretando ali na sua vida espiritual grandes carregos, né? Ele acaba, na realidade, é um dos poucos Exus que cometem suicídios, né? Pela condição dele e tudo mais. Por isso que ele foi acolhido pelo Giramundo, né? Porque se perdeu nas drogas, nas bebidas, né? Na farra, na boa vida. E nisso ele foi viajando para muitos lugares, né? E acabou morrendo em outro lugar, né? E aí esse Exu Giramundo encontrou ele em vários lugares, né? Em vários pontos de encruzilhadas, né? Que era o lugar que ele passava, né? E viu, né? Que era a mesma pessoa, né? Em todos aqueles lugares. E aí aquela pessoa ter aquilo, né? De ficar indo para o mundo todo, ele acabou ajudando, né? De forma espiritual. Até que ele sofreu, né? Esse suicídio, né? Aliás, ele mesmo causou, né? E então teve esse problema. Quando a gente fala suicídio, até é uma coisa bem curiosa, assim, a gente acha sempre que a pessoa se matou, se degolou, né? Mas esses tipos de vícios, eles levam as pessoas ao suicídio, né? Por causa de brigas e tudo mais, né? E no caso dele foi brigas, né? E aí ele saiu,
desesperado, bêbado, e acabou sendo atropelado. Na realidade, ele morre sendo atropelado, né? Por isso dessa questão do suicídio, né? Porque realmente ele causou isso na vida dele, né? Mas melhor que ele fosse do que ficasse atrapalhando a vida de outras pessoas, né? Para ele a vida tinha acabado quando o relacionamento acabou, né? Teve grandes problemas desse gênero, desse sentido. Isso é bem triste, né? Mas acontece muito, né? Até hoje vem acontecendo ainda coisas assim, né? E as pessoas elas não param para analisar, né? Vamos ver o que mais desse Exu. Por isso que Geramundo acolheu ele, né? Então Geramundo acompanhou ele por toda a sua evolução, né? Passou por um umbral com ele e disso carregou ele de lá, não deixou ele ser acolhido por ninguém, né? E nisso ficaram rodando o mundo até que ele fosse realmente aprendesse as coisas e continuasse ali na sua situação. Outros espíritos desse Exu, né? Porque ele trouxe toda uma falange, né? Que são pessoas que ele, vamos dizer assim, como se fossem sombras, né? Por exemplo, brigou com tal pessoa, namorou tal pessoa. Então isso vai trazendo uma linhagem para ele, né? Para que ele constrói uma falange. Então aí veio vários espíritos desse mesmo Exu, né? Para trabalhar na linha dele. Por essa questão né, de se construir uma falange. Mas o primeiro mesmo, a verdadeira história é essa, e ele traz ali, foi a sua única encarnação, né? Um dos Exus que encarnou somente uma vez. Mas não os espíritos da falange dele, tá? Daí esses vieram reencarnando, né? Cumprindo coisas que precisava para essa falange crescer. Isso demorou muito tempo, né? Tanto que ele não é um dos Exus mais velhos, né? É muito recente, né? Essa questão, né? E aí essa coisa do Geramundo, então, significa que eles são muito instáveis, né? Tanto os médios que carregam eles e não conseguem agradar eles ao extremo, acabam se mudando muito de casa, de cidade, de trabalho, de ciclos de amizades, de terreiros. Ele não para, né? No tempo, ele continua sempre loucamente indo buscar coisas, tanto que ele responde e trabalha com pombogiras ciganas, ciganas da estrada, do ouro, Exus de matas e de encruzilhadas, né? Ele vai por esses caminhos porque ele quer essa liberdade, o conhecer mais. Então todos os filhos têm essa gana, né? De conhecimento, de saber mais, de querer outras coisas, e isso também envolve outras religiões, outras denominadas seitas, lugares diferentes, né? Vibrações diferentes, bebidas e comidas diferentes, né? Por isso que traz essa questão. Então é bem difícil esse filho ter uma estabilidade, né? Porque ele criou asas e não raízes, né? Apesar de responder muito bem à terra, mas é terra e ar, então ele some no mundo afora, né? Tomem cuidado em trabalhar com esse Exu, né? Pela sua independência, né? E as suas asas criadas, né? Porque ele realmente não para. É muito fácil de um Exu desse simplesmente sumir e deixar a cabeça para outro Exu assumir, né? Porque ele realmente não é de parar no tempo. Ainda mais se a pessoa tá naquela coisa assim, não sei se entro nessa casa, se fico, se vou, se não vou, né? A indecisão não é com ele, tá indeciso, ó, pois ele roda e some, né? Desaparece. Então não deixe ele pensar que você está numa indecisão, né? Tome atitudes, né? Ele gosta de pessoas que tomam atitudes, ok? Um axé de Casa de Padilha e até o próximo vídeo.